Fala, gatinhas! Faz tempo que eu não venho aqui fazer uma gravação de podcast, mas esse podcast é no fim do ano, é um podcast especial, porque eu tive que reunir uma equipe multidisciplinar para falar de um assunto que é o mais debatido na internet, que tem vários mitos, várias verdades, que é sobre emagrecimento feminino acima dos 30 anos. Então, você, mulher, que quer desvendar os mistérios do que realmente interessa, que realmente faz efeito para o emagrecimento feminino, então fica nesse podcast. Então, eu estou aqui só com as melhores profissionais hoje reunidas para debater esse assunto. Então, muito obrigada, dona Mila, a doutora Mila, que está aqui com a gente. Ela é especialista na parte de endocrinologia e ginecologia. Isso, é ginecologia endócrina que a gente fala. Né? Ginecologia especialista em hormônios. Em hormônios, é um prazer perfeito. Estar aqui. Obrigada. A minha nutri maravilhosa, a Aline, que também está aqui, muito obrigada pela presença. Imagina, obrigada pelo convite. Ter aceito o convite, vai ser um bate-papo incrível. E a Bru, minha aluna, que é psicóloga, gente, especialista também na parte de emagrecimento, né, Bru? Agradeço o convite, Ana. Nossa, vai ser sucesso, gente, esse debate. Então, para começar, eu quero começar com a doutora Mila. Uma das perguntas que a gente recebeu é: a mulher depois dos 30, ela tem realmente mais dificuldade para emagrecer? E se sim, por quê? A gente tem a questão hormonal, a gente começa a ter alguns declínios hormonais pós 30 anos, muito também pela rotina. Por isso que eu acho que foi muito legal você reunir esse time aqui, porque muitas vezes pode ser de uma rotina que com 30 anos a mulher se torna mãe, tem uma privação de sono, muitas vezes está naquela fase ali de trabalho, tá numa ascensão de carreira, então come mal, dorme mal, faz tudo muito bagunçado e ela já não tem mais o metabolismo dos 20, é o que eu brinco, com 30 você não vai poder mais estar ali na sorte, você vai ter que estar treinando, você vai ter que estar comendo, mas falando em reposição hormonal, não é uma idade que geralmente a gente inicia, falando em transição menopausal, a gente vai começar geralmente aos 45, mais próximo ali dos 50 anos. Pensando nos 30, a gente tem que ajustar esses hormônios por conta do estilo de vida. Mas não necessariamente é uma fase de repor, mas fica mais difícil sim. Com o tempo a gente vai vendo. É o que eu falo, com 35 já é mais difícil que com 30, que é mais difícil que com 25 e daí por diante. Então a gente já tem uma queda da taxa metabólica basal e a gente precisa se atentar mais ao contexto para a gente conseguir otimizar o processo de emagrecimento. Então, uma mulher que chega até o seu consultório, doutora, quais são os exames, qual que é o ponto inicial que tem que ser levado em consideração para pegar esse contexto do emagrecimento? Como que funciona mais ou menos? Pensando do ponto de vista hormonal, a gente tem que ver justamente se não tem alguma resistência insulínica que dificulta muito o processo de emagrecer, e essa resistência insulínica também não necessariamente vai precisar entrar com algum tratamento, mas às vezes a gente vai ajustar a alimentação, vai ajustar sono, são coisas que melhoram, por exemplo, a resistência insulínica. Ver tireoide, muitas vezes é nessa fase que a mulher começa a ter mais distúrbios tireoidianos, que também lentifica o metabolismo. E também ver os hormônios sexuais, né? Pode ter uma testosterona baixa, que a gente pode ajustar às vezes com treino, com sono, ou pode ser necessário repor, individualizando caso a caso, ver como que está o estradiol, a progesterona, ver todos os hormônios sexuais ali também, mas sempre vale a pena dar uma pincelada nessa parte metabólica mesmo, ver a parte de insulina, ver como que está a composição corporal, fazer todo ver como está micronutriente, porque muitas vezes a deficiência hormonal vem de algum micronutriente, então eu sempre brinco que eu tenho um screening bem completo ali, porque é bom avaliar o todo, né, quando a gente está falando desse processo de emagrecimento. Perfeito. Nutri, como a doutora falou, tem essa questão da resistência da insulina, mas assim, no teu consultório, o que você percebe que é o maior erro que as mulheres cometem na hora de se alimentar, quando elas chegam lá? Quais são os maiores erros e que justamente às vezes dificulta essa questão da insulina e que fazem esse processo demorar mais do emagrecimento? Eu acho que vem tudo de uma construção, na verdade, né? Então começa ali pela falta de organização, né? Então não tem o hábito de comer bem, de se alimentar. Isso leva a uma restrição, né? Um erro que eu acho, assim, que, gente, é a base mesmo, é a falta de consumo proteico, consumo de fibras, que leva aí muito a saciedade, né? Então, leva a mulher, às vezes, a comer ali o carboidrato mais simples, refinado, o que leva a uma maior facilidade mesmo. Então, por isso que a falta de organização é uma coisa que pega bastante também. Eu acho que é uma sucessão de pequenos erros que
nós, como nutricionistas, a gente tem a obrigação de colocar tudo isso no eixo, porque senão não consegue levar. Um plano alimentar, você pode montar o que for, o mais lindo do mundo, mas se você não tem um entendimento da paciente, você não ajudar ela a entender a rotina dela e dentro da rotina dela colocar uma alimentação adequada, onde tenham nutrientes que levem ali a saciedade, é o mais difícil. Então, eu acredito que quando a paciente chega para mim e fala, eu não tenho rotina, eu como qualquer coisa, não gosto de consumir carne, proteína, pode saber que isso é uma coisa que a gente tem que organizar para que a gente tenha sucesso ali no tratamento. E só para complementar, que a Aline também, ela é minha nutri, e às vezes alguma dica, porque eu já tinha rotina, mas às vezes coisa que você coloca na rotina. Então, por exemplo, ela incrementou meu shake da manhã. Isso me dava mais saciedade, tinha chia, tinha algumas coisas que eu falava para ela, de manhã não funciona, eu não comer isso, mas eu não queria tomar shake 2 vezes, que era o que eu estava fazendo. Aí ela dá a opção de lanche da tarde, que sacia, eu não chego à noite também ajustando. Então, às vezes, quando você tem um plano ali voltado para você, para tuas necessidades, pela forma que você faz, às vezes até quem tem a rotina precisa dar uma pincelada, porque às vezes a pessoa fala, não, eu faço tudo certinho, mas aí eu não tô tendo resultado. Então, às vezes essa pincelada na alimentação, né, botar mais fibra, incrementar mais, faz toda uma diferença. E isso é muito legal, porque eu cheguei lá e falei assim, eu não consigo não comer à noite um monte, porque também não comia no período da tarde, chegava à noite bem louca de fome. Daí a gente foi ajustando, dividindo. Eu sempre falo assim, o básico, né, é o que funciona e o básico é comida. Então, não vai ser além disso, né? Eu tomo um shake, tá? Mas então, o que tem no teu shake? O que a gente pode fazer para melhorar nele? Você não precisa, assim, se pra Mila é o mais rápido e o mais prático era tomar shake. Eu não vou falar para ela, não, você vai fazer um bolo, né? Então, assim, isso não vai ajudar. Um suco 400 verde, coisas, né? Ela não vai fazer. Então, eu sempre falo, assim, para o paciente, o meu interesse é que você faça. Que você tenha entendimento do que você está fazendo. Quando você pega um plano alimentar e você tem entendimento do que você está fazendo, tudo é mais fácil. Vira uma rotina, vira um hábito, né? Então, a gente consegue implementar um plano alimentar ali aonde você consiga levar. Né? E uma coisa interessante que daí entra na sua parte, Bru, é que a Aline passa, né, vai lá na doutora Mila, né, organiza essa parte hormonal, aí manda para a Aline faz aquela dieta maravilhosa. E aí o paciente não consegue fazer, por muitas vezes, assim, uma questão, mas estou comendo muito, me senti cansada, essa questão emocional. Como que a emoção, ela atrapalha esse processo de emagrecimento? Porque muitas vezes a frustração da pessoa é não conseguir fazer aquilo que tinha que ser feito. Né? E por que muitas vezes ela não consegue fazer? E como que essa emoção do momento que faz ela comer atrapalha esse processo, né? Muitas vezes isso está associado ao cognitivo da pessoa, né? Porque ela já tem ali as crenças nucleares de desvalor. Por exemplo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Ela já está frustrada, igual a doutora Mila falou, depois dos 30 é tudo tão corrido, essa organização. E a Aline fala uma coisa que eu acho sensacional, que é o básico bem feito. Aquela frase clichê, né? Do 1% melhor todos os dias. E é exatamente isso, essa criação de hábito, é esse entendimento, é essa compreensão. O que eu estou fazendo? O que eu vou colocar na minha rotina? Porque eu falo assim, que o começo de tudo é a faísca. As pessoas começam motivadas, mas o que mantém é a chama. São aqueles hábitos que a gente tem que ficar o tempo inteiro impulsionando. E se eu te disser assim, Ali, vamos começar um projeto, né? Vamos focar só na meta, vai chegar um momento que você vai desistir. Porque não, né? Nós aqui, a gente faz atividade física, a gente come corretamente. Não são todos os dias que a gente acorda motivada, né? A gente não pode esperar essa motivação vir, a gente tem que ter essa constância de um dia de cada vez. Tem até um livro que mudou minha vida, que é O Poder dos Hábitos Atômicos, e ele fala muito dessa construção ali de pequenas rotinas que se transformam em grandes hábitos depois. Mas eu acho que essa é a nossa maior dificuldade hoje em dia. Porque as pessoas são extremamente imediatistas. Eles não querem, assim, que eu chegue para, eu primeiro eu quero que você crie um hábito, depois eu quero que você tenha esse hábito na tua vida e tal. Não, eu quero o meu objetivo, né? Eu quero isso já resolver ali no momento. E esse é... Ainda mais na era das canetas emagrecedoras, né? Que o que adianta? Se não muda, vai emagrecer super rápido, mas depois vai ganhar super rápido. Então, isso que a gente está falando, todas as dicas que a gente está dando, eu não sou contra, tenho certeza que vocês também não, mas não adianta nada usar isso e não mudar os hábitos, né? Então, assim, esconder isso para debaixo do tapete e depois não ter esse olhar ali voltado para isso, né? E esse livro é interessante porque eu também li ele, né?
E uma das coisas que ele coloca é que você crie pequenas metas. Então, a pessoa às vezes fala assim, eu quero correr 10 quilômetros. Não, ele sempre fala assim, cria pequenas. Eu quero conseguir 2 vezes na semana fazer uma corrida de 5 minutos. É uma meta muito mais viável do que você já colocar uma super meta de 10 quilômetros. Então, justamente para você criar o hábito de colocar a roupa e de 5 minutos você correr 2 vezes na semana. Isso é algo que é mais viável. E aí, a partir desse hábito, você desenvolve outros hábitos que vai chegar até você correr os 10 quilômetros, E né? você não se frustra, porque eu acho que também muito são as fases da vida. Exato. Eu tive muito isso quando eu me tornei mãe. Eu falava, pra treinar 2 vezes por semana, eu prefiro nem ir, porque era o tempo que eu tinha e tal. E daí eu mudei. Eu falei, não, se eu não for 2 vezes, eu não vou hora nenhuma e eu preciso pelo menos estar bem pra estar ali com ela. né? Exato. Então, assim, vão ter fases que você vai conseguir colocar esses quilômetros ali e vai dar certo. Vai ser fase na sua vida que você vai ter que regredir. Mas o manter, né, nem que você reduza, enfim, pra determinadas fases na vida, tá mais focada no trabalho agora, não tem tanto tempo. Mas ali 2, 3 vezes por semana, alguma coisa você consegue fazer. Então é isso muito que a gente faz pra gente não se frustrar. Não adianta botar, eu vou todos os dias e vou ficar lá 1 hora, e se eu não for, eu vou ficar frustrada, vou chutar o balde e vou comer uma panela de brigadeiro, né? Mila, e eu noto que as pessoas hoje em dia, elas entram muito no modo comparativo, sabe? Porque você abre ali, sei lá, um Instagram, um TikTok ou qualquer outra rede, e as pessoas querem o tempo inteiro, né, ter esses padrões, e muitas vezes não dá pra seguir. E eu noto, assim, que as pessoas focam muito na meta e não no processo. E tem que se apaixonar pelo processo em si, né? Do emagrecimento, da alimentação, da atividade física. Eu sempre digo, assim, para os pacientes, exatamente como a Mila falou. Eu falo, olha, você não precisa ir na nutricionista todo mês, né? Ou a cada 2 meses. Tudo vai depender da tua fase de vida. Qual fase de vida você tá, né? Eu atendo muita estudante de medicina, principalmente, né? Qual é a fase, né? Ah, eu tô na residência, eu tô no internato, Cada fase leva, né, essa pessoa a um hábito alimentar, a um estilo de vida. Então, você tem que se adequar dentro daquilo, aceitar que você tem aquele momento, aquele tempo. A sua realidade, né? Exatamente. Então, assim, não adianta também nós, né, como nutricionistas, não, você precisa fazer isso aqui 24 horas por dia, não, porque atividade física tem... Não, você tem que adequar aquilo à rotina do paciente, né? A gente só consegue ter adesão realmente quando a gente consegue colocar dentro da rotina. E eu acho lindo o teu trabalho, Aline, porque, assim, muita gente chega lá no consultório com uma dieta pronta, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, que absurdo, né? Então, é legal você adequar a rotina, a alimentação. E são tratamentos que não vão dar certo. O paciente pode até seguir ali no começo, pode até fazer, né? Porque, quero emagrecer, etc. Mas se você não sabe, se você olhar um papel e ler um papel, seguir um papel, todo mundo faz, mas... É uma coisa que você vai fazer por um tempo e acabou. E você não vê um propósito naquilo, né? Tipo, por que eu tenho que comer proteína com alimento? Aí chega uma hora que você tem que entender esse processo, né? Tem que chegar e falar, olha, é um trabalho, querendo ou não, né? O nutricionista que se dedica a isso é um trabalho desgastante, porque você tem que falar, você tem que entender, o paciente tem que entender, você tem que explicar. Olha, por isso, né? Isso é importante. Assim, pra mim não tem satisfação maior na vida quando o paciente volta pra mim e fala, eu fiz aquilo porque aquilo fez sentido para mim e deu certo. Porque eu vi que ele entendeu, né, qual é o propósito. Né? Então, se você não entende, realmente você vai pelo mais fácil mesmo. Né? E é importante essa questão da equipe multidisciplinar, né? Porque eu noto que ainda, em pleno século XXI, tem muito preconceito com a psicologia. Então, é fácil chegarem lá na doutora Mila, ela direciona para Nutri, tá dela pensa, mas aonde que entra a psicologia nisso, né? Porque daí vai para fazer uma atividade física também e não entende que se não tem a muda... compulsão, a fome emocional, né? Porque se não tratar, vai às vezes gerar compulsão em outra parte. Eu tenho uma paciente que uma vez ela tinha muita questão com doce. Na época a gente até tentou entrar com caneta emagrecedora, emagreceu, tudo mais, mas ela começou a compulsão com outras coisas. E daí, porque daí o remédio que eu tinha dado para ela tinha feito, mas eu falei, você precisa passar no psicólogo, você precisa tratar isso, porque, né, tá muito relacionado ao teu distúrbio de ansiedade, você vê que são nessas horas que você vai. Daí deu o medicamento, ficou perfeito, resolveu o emagrecimento e tal, tirou a caneta, ela não voltou, continuou magra, mas ela começou com ansiedade com outras coisas, com toque de limpeza, com outras coisas que ela não tinha. Então ela desenvolveu para outro lado. Então eu acho que se você tem um perfil assim de compulsão, vai tratar, porque senão você pode acabar
desviando para algum outro lado, né? E essa questão da Perfeito, ansiedade. Então, E por que você acha que tem essa resistência para chegar até o psicólogo, Bru? Porque realmente eu percebo assim com as alunas, né? Tipo, processo de emagrecimento, doutora Mila, vai na Aline. E eu falo da psicologia também, mas eu vejo que essa parte as pessoas geralmente não... Travam, né? elas travam, tipo, tem que ir. Antigamente, as pessoas diziam, né? Eu não vou em psicóloga, eu não vou em psiquiatra, eu não sou louco. E depois, muitas vezes, quando eles chegam no consultório, eles falam, sem brincadeira, eles falam assim, Bruna, eu não sabia que era tão leve, que era tão bom. E aí, o processo que eu faço é a psicoeducação. É fazer entender, igual você disse, né, Mila? Assim, olha, eu tenho um toque, eu tenho um transtorno obsessivo-compulsivo. Se eu não tratar, eu vou acabar transferindo. Seja para uma crise compulsiva de compra, de roupa, de sapato. é verdade, ela teve crise compulsiva de roupa. Ela teve isso também. E daí, dentro da psicologia, como que é tratada a compulsão? O que seria considerado uma compulsão alimentar ou, tipo, um caso de a pessoa só comeu porque estava com uma emoção? Qual que é a diferença? É muito confundido isso, porque muita gente não tem compulsão e acaba se vitimizando. Eu tenho compulsão, por isso que eu tô comendo, Porque né? tá fazendo tudo errado, né? Porque não come proteína. E as pessoas agem por impulso. Então, o primeiro passo é diferenciar. O que é uma impulsão, né? Então, assim, eu tive ali uma ansiedade. Depois, logo em seguida, eu vou comer, porque isso vai aliviar a minha dor. E a comida, ela te acolhe, ela não te julga. E a compulsão é quando você come várias vezes, por exemplo, você vai do doce para o salgado, você tem essas crises compulsivas 3, 4 vezes por semana, é algo muito intenso. Tem também a síndrome do comer noturno, não sei se vocês atendem casos assim, mas tem gente que acorda para comer à noite. Você vira uma lata de leite condensado e você ainda está com fome. Então, a compulsão é aquela saciedade que ela não é... É muito mais complexo, saciada. O buraco é muito mais embaixo, né? Mas e aí, Nutri, quando chega alguém com compulsão? Então, depende do... Você vai avaliar, né? Para ver se isso é uma compulsão mesmo ou é uma falta de nutriente, uma falta de macronutriente que vai trazer a saciedade para ele. Às vezes você, obviamente, né? Você fala sobre, né, o apoio psicológico. Eu sempre falo, olha, eu acho que você pode tratar, né? Você pode ver isso, né? Olhar isso com outros olhos, porque às vezes só a nutrição vai ser um braço que não vai te ajudar nesse momento, né? E muito pelo contrário, aí traz a frustração, né? Eu tô fazendo aqui, mas eu não... E é engraçado, assim, né? Tem a pessoa relacionada ao comer emocional que enxerga, e tem o que não enxerga, né? Não, eu fiz tudo, eu segui o teu plano. Só que o problema é assim, né? Um plano tem caloria. Um plano alimentar tem caloria. Se você come além dele, você não vai perder peso ou você vai engordar e a pessoa não enxerga isso, né? Então, você tem que ainda abrir esse campo. Falar, olha, né? Se você fizer um plano alimentar, continuar, né, com uma compulsão, ou se você não olhar, porque na maioria das vezes você vai olhar, né, ao você questionar, se fazer uma anamnese com o paciente, você percebe que ele está comendo sem nem perceber que ele comeu. Ele acha que ele comeu tudo certo, mas que na verdade não, ele teve aí vários períodos que ele beliscou, vários... E daí quando você vai conversando, você vai instigando, ele começa a se observar, ele começa a falar, puxa, eu comi mesmo naquele dia, tal, né? Nossa, o fim de semana foi muito ruim. Nossa, eu comi isso. Então, eu sou assim, então, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí que o paciente começa a entender que ele precisa de uma ajuda, né? Que não é só seguir um plano alimentar, né? Então, aí que ele às vezes aceita, vai para o psicólogo, mas é bem difícil mesmo. Eu acho que no começo, né, antes era a mesma coisa com o nutricionista. Já melhorou muito. Quantas vezes a gente escutava assim, eu sei o que eu sei, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei mas o que eu preciso aqui, comer. Né? Claro que você sabe, a comida, a gente sabe disso, mas você sabe o fundamento de cada um, de cada alimento, o que é bom para você, né? Não é bom para aquela pessoa, então a gente precisa alinhar isso, né? A pessoa precisa se entender antes de tudo. E eu vejo muito isso. Eu acho que já hoje, eu acho que ainda aceitam melhor. Eu acho que já foi bem pior, até de quando eu comecei a atender para cá. Acho que a parte da pandemia deu uma impulsionada boa nas pessoas, mas às vezes atrelam até coisa assim, mas quem me sustenta a minha fé é Deus, isso vai controlar. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não, eu falo exatamente isso. Talvez você se conhecendo melhor, você vai trabalhar mais também a sua espiritualidade, né? Então, as pessoas têm que ter mais consciência disso, porque essa questão da terapia é um autoconhecimento, fundamental. Né? E eu sempre falo para os pacientes, assim, que é imprescindível essa questão, né? Dos 4 pilares ali. A fé também é um caso à parte, mas se a pessoa traz essa crença, a gente reforça.
reforça. Mas assim, se a gente pega uma mulher aqui, 30 anos mais, que é o nosso foco, ela não vai só tratar com você, ou só com a Aline, ou só com você, ou só comigo. Vai ficar faltando alguma parte, né? Porque a gente não trata a metade. E a gente não quer só resultado, a gente quer mudança de comportamento. Exato, constância. E é difícil hoje ainda a gente colocar essa questão até da equipe multidisciplinar mesmo, assim. Gente, como é valioso, né? Como é, assim, para o paciente é maravilhoso quando ele enxerga isso, né? O quanto ele é ajudado. E o quanto, assim, você ter todos os pilares dentro, às vezes as pessoas encaram assim, ai, não, é um gasto a mais. Não é. É um investimento. Eu ia falar isso, É um investimento. É um investimento. Gente, é uma coisa que você vai te trazer muito resultado. A gente vê hoje em dia, né, principalmente com as canetinhas, assim, né, agora mudou, né? Ai, não, eu vou começar a fazer, eu vou emagrecer, daí depois eu vou lá no nutricionista. Depois que eu emagrecer, eu vou lá pra ver como que eu faço pra manter. O músculo, acabou o metabolismo. Exatamente. Daí... Chega pra mim lá, desesperado. Não consegue treinar, não consegue fazer tudo errado. Eu atendo muitos pacientes que fazem bari, né? E aí eles falam, Bruna, será que eu vou gastar muito com as vitaminas? Eu falo, olha, é menos que 2 iFoods ali que você pede, né? E é um investimento mesmo, não? Mas puxando essa parte também das canetas, doutora Mila, existe alguma contraindicação ou ela é totalmente indicada? Em qual momento utilizar? Comenta um pouquinho mais, porque tá bem alta mesmo, né, esse tema. Você sabe que eu brinco que eu já fui muito mais difícil, assim, de ser conquistada para passar. Porque o que eu acho? Esses remédios, eles foram se modernizando e eles foram reduzindo também tanto efeito colateral, então as pessoas toleram melhor, comem melhor e perdem menos músculo. Então, tinha paciente que às vezes eu passava, sei lá, Ozempic, Saxenda, perdia 4 quilos, quando a gente ia ver, assim, 3 de massa muscular. Perdia rápido. Então, quando eu ia, né, mesmo com o nutricionista, com tudo, mas é porque ela simplesmente não conseguia comer. Olhava pra comida, passava mal, tinha muita náusea, aí ficava vivendo à base de nada, né? Então, eu tinha muito preconceito, assim, pra dar pra quem precisava perder pouco. Então, dava pra quem precisava perder bastante, né? Depois ia correndo atrás, porque é o que eu falo também, não tem que ter medo de medicamento, tem que ter medo de obesidade. Então, para obesidade, a gente, né, tem isso muito bem consolidado com respostas fantásticas. Às vezes a paciente precisa de perder um pouco, sei lá, uns 5 quilos, ela tá numa transição menopausal, o metabolismo tá lento e ela faz tudo certinho e ela me mostra tudo, tá fazendo acompanhamento com o Nutri, tá com tudo alinhado, não tem nada de compulsão alimentar. E aí você destrava o metabolismo dela por um tempo, ela volta pro peso que ela gosta, ela fica feliz e aí depois a gente fica mantendo com nossas estratégias. Então dá para usar hoje em dia dessa forma também e a gente não vê uma questão muscular comprometida desde que faça com acompanhamento. Então tem pacientes que às vezes eu brinco, essas precisam merecer, porque, né, tem que estar tudo muito bem alinhado, porque senão é um tiro no pé. Então, eu fui dar uma aula esse ano sobre ganho de peso e hormônio, o que teria a ver. E eu peguei todos os estudos e, gente, isso tem em livro. Após os 45 anos, a mulher ganha em média 1 quilo por ano. Aí eu falei, não, minhas pacientes. Então, é claro, né, o metabolismo fica mais lento, isso não é pra todo mundo, mas é uma média. É aquela mulher que fala, meu Deus, mas eu sempre fui magra. E você vê, ela tá fazendo as mesmas coisas e ela tá indo por outro caminho. Então, às vezes, você privar ela. Então, eu acho que foi uma coisa que veio muito, assim, usar como estratégia de forma intencional e inteligente. Porque é o que eu falo, não adianta você usar isso e você chegar num lugar e pedir o vinho, pedir a sobremesa. Se você está em uso você tem que vestir a camisa de estou em tratamento de emagrecimento, né? Para justamente você ter essa resposta, para saber retirar, mas não existe fazer caneta emagrecedora, enfim, usar esses análogos sem uma equipe multidisciplinar, por todos esses sentidos, né? Desde como a gente falou ali, porque tá entrando nessa transição e tá tendo, o filho foi morar fora e aí quando começou a comer mais de noite, essas coisas, porque tá naquela síndrome de ninho vazio, o filho vai casado. Então, muitas vezes tem questões emocionais também. Eu dei o exemplo de quem faz tudo certinho, mas tem aqueles exemplos que também fez tudo certinho e começou a não fazer. Então, às vezes tem um gatilho emocional, aquela depressão de estar entrando nessa fase de transição menopausal, que todas vão entrar, mas que mexe muito com o neurotransmissor. Então, às vezes, quando faz associado, faz toda a diferença e precisa ter ajuste de proteína, senão perde músculo, come errado, faz tudo errado e aí é uma estratégia que não vai ter valido a pena. Então, eu acho que para os dois sentidos, para as duas estratégias, eu acho que vale muito. Eu acho que são medicamentos que veio para ficar, mudou muito, só que o que me dá um pouco de
medo e receio os extremos agora, que a gente costuma ver também. A gente pode até entrar nesse tema que agora a gente tem muita magreza extrema, que daí eu acho que é um outro problema que a gente está entrando agora, né? O saber parar, o saber, chegou no teu peso, você não vai precisar mais do medicamento, que daí entra muito também a parte de trabalhar essa questão emocional. Porque e a da é imagem também, né? Distorção de imagem. Estão tendo é isso. Uma maior dificuldade porque agora. Você vê que eu percebo muito isso, assim, eles não querem voltar, e eles chamam assim, eu não quero ter o sintoma de voltar a sentir fome. Mas fome é fisiológico. Exatamente. Você vai sentir fome, é normal. E eu digo assim, você ter metabolismo, você sentir fome, sinal que ele está funcionando. Então, hoje em dia, eu percebo assim que quando o medicamento passa, né, a não fazer mais, porque você fez o desmame, a pessoa fala, meu Deus, mas e agora? Eu tô sentindo fome. Ou, por exemplo, estava numa dose baixa, tomou, nossa, mas não me fez efeito, porque eu tô comendo de volta, e eu vou ganhar peso de volta. E realmente, assim, eu sempre falo, o teu peso pós-caneta não é o teu peso real. Não por isso adianta, você tem um ganhozinho ali junto. Eu sempre falo, vamos desmamar 2 quilos a menos, porque 2 quilos a mais você vai ganhar. Vai ter um E isso é normal. Então é bom, eu acho, que alinhar essas expectativas ali, porque é o normal, né? É o normal. Você vai acabar ganhando não só de gordura, né? Mas você vai, às vezes, ganhar mais músculo. Massa muscular. Porque é meio que uma bolinha de neve ali, né? Então você come menos, às vezes fica mais cansado, mais fadigado. A Ali pode dizer bem, a gente conversa muito sobre isso, né? Treina mal, treina menos, não tem energia, não consegue ganhar músculo, perde peso, mas perde músculo. E aí, e principalmente, esse é um dos desafios da minha área, né? Porque a gente faz protocolos ali de treinamento de força, e aí a pessoa chega... E aí não vai. Não vai. Não desenvolve, né? Não desenvolve. É muito difícil, é uma linha tênue ali. Mas eu também percebo que quando consegue fazer esse ajuste, a pessoa consegue daí ter a disposição para treinar, daí os resultados são maravilhosos, né? A gente percebe que assim, com, né, o avanço, né, com a melhora aí da tecnologia, isso está melhorando, né? Porque realmente, quando tinha ali o Ozempic, era terrível. Daí eu parei de tomar... Na outra semana, meu Deus, tava 5 quilos acima. Fala, meu Deus. E não tem como, né? Daí a pessoa acaba voltando, fazendo uso, né? Não que agora, né, com Mounjaro, etc., não tenha, porque tem. A gente pega muito assim, eu ganhei peso, vou voltar a usar. Então, assim, o desafio que a gente tem maior é esse. Convencer o paciente que ele vai ter que desmamar uma hora, que ele vai ter que usar. E que essa é a vida, né? E essa é a vida. E daí eles não aceitam, tipo, um plano alimentar, uma dieta. Eu tenho pacientes, né, que passaram pelo uso, acompanhamento, desmamaram. Hoje estão aí 8 meses, 10 meses sem. E tá tudo bem, conseguiram se manter e estão felizes com o corpo que conquistaram. Essa é a maior dificuldade. Porque a maioria busca o corpo ali enquanto estava usando a medicação. Aí é difícil, você tem que falar, olha, desculpa, mas só com a alimentação eu não vou conseguir te ajudar. Não vai ter como. E aí a gente tem 2 pontos, eu acho, né? Porque um é o hedonismo, que as pessoas querem tudo assim na questão do prazer e conforto o tempo inteiro, né? Então, veio lá uma caneta emagrecedora. É isso que você estava falando, Mila, porque eu só vou injetar a caneta, mas e daí? Eu vou mudar minha alimentação, minha forma de pensar, eu vou fazer uma atividade física. Eu nem física. passo. Se o paciente faz tudo errado, eu nem passo. Assim, sendo bem exato. Primeiro eu mudo tudo, né? E o desmame, Mila, como que funciona? Para cada um é diferente? A gente vai reduzindo cada vez mais a dose, né? Tem, às vezes, passando mais a dose também, até tirar. A dose de 2,5 é a dose que a gente tem de menor. E daí, às vezes, a gente começa a fazer a cada 15, que é mais um efeito até mais psicológico mesmo, para a pessoa sentir que tá dando aquela segurada. E daí a gente vai tirando aos pouquinhos. E é o que eu falo também, não adianta querer emagrecer, usar um mês e daí, emagreci, cheguei lá e parar. Tem que ter esse desmame bem alinhado para a fome não voltar com tudo ali também. E vocês pegam muita distorção de imagem? Nossa. Pegam daí bastante eu acho que também. isso, eu acho que eu fico com muita dó dessas meninas, até como mãe de menina, assim, sabe? Que quando entra na adolescência, eu tenho um grupinho, é engraçado, de um determinado colégio aqui de Curitiba, e elas são todas amigas, assim, mas que já me pediram, e as mães às vezes pedem, elas têm 14, 15 anos, e não é gorda, sabe? Tem uma barriguinha, tudo, mas eu falei, olha, não vou passar, e daí não foi só uma mãe que entrou, porque às vezes eu acho que a filha fica pedindo, compara com outras, então tem que ter muito cuidado com isso, gente, com rede social, com TikTok, com essa questão de magreza extrema, e tá lindo entrar isso. É engraçado, não sei se é só pra mim, mas não sei se aparece pra vocês também, eu como um jaro, isso, as pessoas normalizando, assim, porque eu acho que
antes as pessoas tinham mais vergonha de ficar posando escondia, sei lá. Agora parece que assim, eu tenho que estar usando pra eu estar na moda, sabe? Essa é a sensação. E depois falam, não use monjário e você não vai ter isso. E a mulher saradíssima, eu falo, mas você não precisa do monjário. Então, não sei se isso fica presente só pra mim, porque eu fico olhando indignada, mas você fica... E aí você vê umas meninas que às vezes novas com corpão e tal. Você fala, meu Deus do céu, é assustador. Assim, e é o apelo, né? É o apelo. E a gente eu pego mesmo, assim, a mãe vindo pedir pra mim, assim, Eline, então, primeiro que eles confundem, né? Acham que a nutricionista pode prescrever. Você podia prescrever o monjaro pra minha filha? Eu falo, como assim? Tipo, né? A menina tem 14, 15 anos, né? Tá numa nutricionista, eu, né, sutilmente falo, olha, né? Acho que dá pra gente tentar pela maneira pra ela mais natural, porque querendo ou não, é uma consciência que ela vai ter desde nova, que isso ela vai trazer para a vida adulta dela, né? Então, isso é mais importante, e né? vamos combinar que com 17 anos, né? Tá todo vapor, tá todo vapor. Exatamente, tipo assim, usando, né? E assim, eu recebo às vezes pacientes onde a mãe fala, eu dei para ela, porque ela tinha a festa de 15 anos dela, daí ela usou, e daí assim, a menina ganhando peso, descompensada com comida, né? Completamente aí fora, né? E realmente, assim, se comparando, né? Com fulano, com ciclano, claro. e vendo na internet. E hoje em dia é muito difícil, né? Porque até hoje em dia a gente consegue ver, né? Quem usa, assim, você fala... Eu acho que mais na nossa área profissional, porque eu tenho alguns amigos que eles falam, você acha que essa pessoa usa? Eu, sim. Toma algum veneninho, né? O famoso veneninho. Usa. E essa, usa também. E aqui, mas como que você sabe? Eu falo, olha, tem algumas coisas ali que, olha... Ou a pessoa é um ET e é tipo uma... Eu brinco que a Aline é o ET, né? A Aline é a pessoa mais regrada que eu conheço, Você gente. sabe, quando eu vou encaminhar pra Aline, eu falo, apesar dela ter aquele corpaço maravilhoso e tudo mais, a dieta dela dá super pra seguir. Já me justifica. Exatamente. Ela vai tirar tudo de você. Mas tem algumas coisas assim, que o que eu vejo da internet, que o maior problema não é você usar, né? Se você tiver tudo redondinho ali, ó, cada um faz o que quer. Porém, é você, tipo, não assumir aquilo. E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, como eu vou ficar com esse corpo? Não, você tem que fazer o cardio, você tem que se alimentar bem, só que esquece dessa outra composição ali, né? E hoje tem muito disso, Sim. né? Ai, não, eu não uso, eu só não como, gente. Para, né? Não é Para assim. que tá feio, né? Exatamente. Eu acho que os extremos, né? Igual a gente falou, tem gente que usa e esconde, tem outras que usa a Aline, só fica postando disso o dia inteiro, como se fosse também. Não, E é muito legal dizer não, né? No sentido, no teu caso ali, que você pode prescrever. Então, assim, claro que tem muitos profissionais que prostituem a profissão, né? Que saem dando a Eu gosto de combinar com elas, que eu já vi que adolescentes, elas vivem a base do combinar. Falo, faz 6 meses, bem bonitinho, se vier a gente pensa, nunca passa. Mas você vê que a maioria vai, sabe? Eu atendi até uma paciente nossa em como essa semana, emagreceu 5 quilos ali em no meio do ano pra cá, ganhando músculo. Tudo certinho, com bonitinho. Tudo redondinho, claro que responde. E é outra coisa dessa geração. Porque se você dá pra sua filha emagrecer um negócio ali, você tá mostrando pra ela que a vida é fácil, gente. É igual eu falei. Uma coisa é usar essa estratégia que precisa perder pouco pra uma mulher que tá na transição menopausal, que tem um metabolismo mais lento, que tá com os hormônios que já não colaboram. Agora, você dá isso pra sua filha de 15 anos, inclusive até, né, psicologicamente falando, você tá explicando pra ela que tudo na vida é fácil. Não é a forma até de educar que eu penso, né? E é muito problema dessa geração, né? Tudo fácil, tudo agora, tudo na hora. Daqui uma semana eu quero estar 3 quilos mais magra. E quando se fala em, né, porque as pessoas ainda usam o termo dieta, né? Não é ali uma mudança alimentar, se a gente for parar para pensar. E isso gera uma restrição muito grande, né? A pessoa acaba ficando ali, nossa, peraí, né? Deixa eu ver, porque isso está associado às crenças lá atrás. Então, assim, peraí, se eu for na doutora lá na Aline, né? Então eu vou ter que parar de comer tudo. E não é assim, né? Eu vou comer, eu vou saber o que eu tô fazendo. E até o cérebro, né? Ele acaba ali se adaptando a novas coisas. Então, algumas áreas do cérebro, elas estimulam a serotonina, né? E faz com que... Dê essa parte da bem-estar. Exatamente. E as pessoas começam a entender isso quando elas começam a entrar na atividade física, começam a... Eu até falo que é uma dependência, né? Então, assim, todo mundo fala assim, Aline, disciplinada, etc. Mas, por outro lado, eu tenho essa dependência, né? Eu gosto, Ela né? gosta então, de mim, assim, gente, é isso. Não vejo nada. Plena, treinando. Plena, né? Então, assim, eu gosto, né, da rotina. E isso é bom porque eu sei que me faz bem, ativa neurotransmissores, né? Então, isso é uma coisa que faz sentido pra mim, mas até a pessoa chegar nisso é tão difícil, né? Principalmente quando a gente fala em obesidade.
A gente tem que ser, assim, a pessoa que tem obesidade, a gente tem que ter aí uma mão, né? Não é uma coisa assim, eu converso muito isso com a área, principalmente com a atividade física, né? O obeso, né? Uma mulher, ela é mais inflamada, é mais difícil. Você não pode simplesmente chegar lá e falar, vamos lá, vamos correr 10 quilômetros, vamos fazer uma atividade. Ela está inflamada, né? Isso lá, no outro dia, causa uma fadiga muito maior. Você tem que trabalhar primeiro para você diminuir isso, para daí ela conseguir ter uma efetividade. E até para ânimo também, né? A gente vê os hormônios das mulheres muitas vezes comprometidos. Essa questão da resistência insulínica, tudo também deixa a mulher muito mais cansada. Então, tem que também, mesma coisa, alinhar isso com um profissional, que não vai ser naquele treino ali que ela vai conseguir, né? E a questão do treino é muito difícil, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela não gosta, ela já não gosta de treinar. Daí o ambiente da academia muitas vezes não é convidativo. Você chega... As mulheres de top, shortinho. Eu falei isso hoje para uma paciente sobre o preconceito. E eu sempre questiono, né? Esse preconceito, ele é teu ou de fato você nota que esses olhares vêm? E aí a paciente falou, não, Bruna, é meu mesmo. Eu falei, então a gente tem que desconstruir. Na maioria, nem olho pra ninguém na academia. Na maioria todo mundo tá de foninho, só querendo. Falo isso. Olha, faz tuas coisas, faz o teu cliente, né? A maioria não tá ali se importando, né? Então, assim... Aline, sabe o que uma paciente me falou essa semana? Ela disse assim pra mim, semana passada, ela falou assim, Bruna, eu não sei se eu quero fazer uma dieta muito restritiva e emagrecer, porque eu vou me tornar uma pessoa chata, extremista. E eu disse, olha, eu acho que tem que desconstruir tudo que você construiu e, né, se psicoeducar, ressignificar as coisas na tua vida, porque você pode ir a um restaurante e pedir uma salada, uma proteína, você pode ter esse ciclo de amigos, né? É normal, mantendo Fala pra ela ali. Mudar os amigos. Muda a tribo, né? Mas tem esse preconceito já estabelecido. É porque, assim, as pessoas têm esse, né... eu vejo, assim, por exemplo, isso já começa em casa, né? A mulher quer mudar o estilo de vida dela. E o marido fala, mas agora você vai ficar chata. Não vai tomar um vinho comigo, né? Mas você não vai beber. Assim, é difícil, né? Você tem que ficar... Eu sempre falo, graças a Deus, eu já pulei essa fase. As pessoas já me conhecem, já tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas não é por esse lado. Você tem que saber, às vezes, ter o equilíbrio, mas se impor naquilo que você quer também. Poxa, eu quero melhorar a minha vida, o meu estilo de vida, eu quero me sentir bem comigo mesma, eu tô feliz. E realmente, quando a mulher ou, né, o paciente rompe essa barreira, eles falam, gente, tudo que eu tô fazendo, eu não volto atrás, porque eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Você começa a ver a resposta. E outra coisa, a gente tem que pensar que as pessoas têm... A gente é adulto e a gente tem responsabilidades. Sim. Então, assim, seus amigos querem beber, comer uma massa, comer um monte de besteira, e você tá num processo que você precisa emagrecer, que você precisa focar, desculpa, mas você não vai comer. Então, assim, talvez no início você tenha que ser chata, mas você não tá fazendo isso sem sentido. Você tá fazendo em prol da sua saúde, em prol de você se olhar no espelho e ficar feliz. Então, eu falo isso, tem que ter responsabilidade. Às vezes, os pacientes não querem, eu não quero deixar de tomar meu vinho todo dia. Eu não quero deixar de comer minha pizza com meu marido, tal e tal e tal. Eu falo, igual eu falei, com 20 anos você pode fazer isso e tá ok. Com 40, você me desculpa, você vai ter que escolher qual caminho você quer. E eu sempre, né, nessa aula que eu dei, eu levei essa imagem pro consultório. Ali, depois dos 45, você tem 2 caminhos. O caminho da doença e o caminho da saúde. Então, porque no começo é só isso, é um peso que tá subindo, mas depois começa, né? Uma alteração de glicose, alteração de pressão, alteração de colesterol, mesma coisa. Atividade física eu não gosto. Sinto muito, tem que fazer. Vai ter que fazer. A gente falou isso aqui também, né, no outro podcast que a gente veio aqui, a gente falou, gente, atividade física, musculação é inegociável. Goste ou não goste, né? Você precisa de músculo. Quem garante tua autonomia, quem garante tua longevidade é músculo. Por isso que eu tem um vídeo muito legal, vocês já viram? É um vídeo, assim, de 2 idosos, né? Um que fez atividade física a vida inteira, que se alimentou bem, certinho. E ele tá ali na bicicleta. E o outro que não fez, que tava ali no comodismo na cadeira de rodas. Então, é exatamente isso, né? Assim, o que você quer pra tua vida? Qual escolha que você quer seguir futuramente? E falando dessa área da área, eu sempre falo, perder músculo é um processo fisiológico. Você vai perder músculo, então você tem que se esforçar e muito para manter e muito mais para ganhar. Então, e principalmente o músculo do membro inferior, porque qual que é o maior problema com o envelhecimento? A gente tem uma perda, que é a sarcopenia, e principalmente de membro inferior, que acontece. O idoso, a gente começa a perceber se ele está perdendo muita massa muscular de membro inferior através da caminhada.
caminhada. Se você viu que o idoso começa a arrastar muito o chinelo, aquele chinelo que arrasta na casa por inteira, quê? então ele não está tendo força. Ou também, você pede para a pessoa sentar e levantar, e ela começa a ter dificuldade de sentar e levantar da cadeira, também é um grande sinal. Então, precisa fazer exercício, principalmente para membro inferior, para o idoso, porque se o idoso cai e fica acamado, gente, Já era. E a gente percebe muito isso, né? Às vezes, quando o paciente chega, assim, você fala, ai, meu Deus, né? Então, mude isso logo, né? Que é poupança, é pra vida, exato. né? E, assim, a gente vê, principalmente agora, né? Assim, então, até saindo estudos mostrando paciente jovem, abaixo de 20 anos, Com com sarcopenia. sarcopenia. É uma coisa, desaforo. assim, você fala, gente, é surreal, como assim? E eu sempre falo, assim, a paciente chega no consultório pra mim, a gente faz, né, o exame ali, né, eu pego no paciente, né, então você consegue ver exatamente o paciente que faz consumo, né, come direito, faz consumo proteico do paciente que não faz. Daí você começa a conversar, né, você começa a investigar o paciente, você vê que, assim, poxa, Tem nada de músculo. não tem nada, Mulher, né? principalmente, né? E o peso da balança é o que elas importa, não gostam, né? é que hoje já está mudando um pouco esse Mudou. conceito. Músculo, eu detesto Obrigada. músculo. Obrigada. Porque assim, gente, antigamente não dava nem pra passar 1 quilinho às vezes. Ai, eu não vou ficar braçuda. Elas tinham muito preconceito com treino de força, porque elas achavam que ia ficar tipo a Graciane Barbosa no primeiro treino. Eu falei, me passa essa genética que eu tô aqui tentando. Me passa Então, esse treino, me passa Naquele momento, basta esse treino. Então, hoje eu vejo que a informação ela tá trazendo muito, batendo muito na tecla da musculação. Eu até falo, até a medicina, né? Antigamente os médicos eles falavam, não, tem que fazer pilates. O idoso vai pro pilates. Gente, pilates é maravilhoso, eu defendo com unhas e dentes, mas assim, nada substitui a musculação. Eu sou total defensora, sempre falo. Contração mecânica, ali, a gente Sempre precisa de estímulo fala, argumento, mecânico. falo, não, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas assim, pelo menos ali um treino de força resistido tem que fazer, porque é fundamental. E isso é uma coisa interessante também, porque você quer ver eu tenho um ataque do coração, gente, quando a pessoa chega para emagrecer e aí começa só a ir na esteira. O clássico. O clássico. As pessoas associam muito emagrecimento com exercício de esteira, o cardio ali. Hidro, né? Muita hidro. Só hidro. Só hidro. Eu tô vendo. E assim, é importante entender que a massa muscular, ela também ajuda a aumentar o metabolismo de repouso. Então, é muito importante. Na questão hormonal também, ajuda a equilibrar esse índice glicêmico. Então, assim, vários fatores que são importantes, né? Então, a testosterona também, que, né? Nossa, que vai super. te ajudar super. É exatamente isso. E daí, de novo, por isso que a gente ficou batendo muito nessa tecla da questão das canetas emagrecedoras. Porque tem uma paciente até que ela falou, eu usei o Ozempic, na primeira vez eu emagreci 10 quilos. Daí eu engordei tudo de novo. Aí quando eu fui usar de novo, daí eu não emagreci mais 10, eu só emagreci 6. Daí esse ano eu fui usar de novo, usei a mesma dose, mesmo tempo só emagreci 3. Eu falei, porque você acabou teu músculo nesse meio tempo. Sim. Fez sem acompanhamento, então ela foi deixando o metabolismo dela cada vez mais lento. E ela ia engordando tudo de novo. E já não respondia gerando essa mais. sanfona, né? É que assim, daí ela perdeu 10 quilos, desses 10 quilos, 5 era gordura, 5 era músculo. E quando ela engordou 10 de gordura. Não ganhou músculo. E como fica essa taxa metabólica? Aí acaba, se a massa muscular é o que ajuda a manter a taxa metabólica. E aí respirou e engordou. E um ponto que a Ali falou que é muito importante, veja que ela não tá falando ali pra gente ter músculo, pra gente correr uma maratona com 92 anos, ou pra gente ficar pegando muito peso. Ela tá falando pro básico, pra gente ir no banheiro e conseguir se higienizar, pra gente conseguir andar, pra gente conseguir levantar de uma cadeira. Então, músculo não é essa questão só estética de você olhar e ver uma pessoa forte, é de você ver uma pessoa funcional. Isso é legal porque uma aluna fez uma viagem durante 30 dias, né? E ela estava pela Tailândia e fez Ásia também, ali na Tailândia e mais outro país. E ela mandava mensagem assim, estou conseguindo andar segurando 2 bagagens e indo. E ela, uhul, e eu comemorava. Agora eu agachei numa caverna e eu consegui agachar na caverna. Uhul, a gente comemorava junto. Então, é sobre isso. E, Bru, em frente a tudo isso, uma das perguntas, a gente falou muito desse efeito sanfona. A mulher emagrece, engorda, a mulher emagrece. Como que fica essa parte psicológica, esse medo de voltar a engordar? Como que é tratado isso na psicologia? É muito complexa essa pergunta, porque, assim, tem mulheres que chegam lá extremamente cansadas, né, com essas crenças, assim, de desvalor, eu não vou conseguir mais, eu não vou dar conta. E elas chegam num ponto ali que elas estão completamente desestimuladas. E elas acabam indo para caminhos mais fáceis, né? Para caneta emagrecedora, só para esteira. Então,
O que a gente faz? A gente psicoeduca, a gente busca entender o que te levou a engordar de novo, né? Quais as suas emoções? Você estava ansiosa? Você estava passando por um momento de alegria? Então, o primeiro passo, Ali, é entender o que é que está acontecendo, o que está gerando esse comer, né? É uma fome emocional? É uma fome física? Daí eu sempre encaminho para um médico para ver se é mais uma questão metabólica, vai fazer os exames, daí a gente vai descartando todas essas hipóteses primeiro, para depois trazer ali para a psicologia daí, porque eu trabalho com a TCC, né, que é a cognitivo-comportamental. Então, o pensamento, por exemplo, não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, ele gera uma emoção, angústia, tristeza, ansiedade e logo um comportamento repetitivo. Então, ela acaba comendo, ela entra nesse ciclo vicioso. E como que a gente quebra esse ciclo? Ensinando o contrário, porque tudo que ele fez até aqui estava errado. E muitas vezes ele acha que ele está certo, igual a Aline falou, não, eu sei como é certo. Eu sei malhar correto, eu sei qual é a medicação que eu vou tomar, né? Então, hoje vendem em qualquer esquina. Então, é ressignificar tudo isso e trazer um novo olhar. E uma coisa interessante também é a questão da culpa. Às vezes o paciente come, não é? E aí, tipo, acabou de comer, meu Deus, eu engordei 50 quilos. E daí tem a culpa e daí gera mais a compulsão. Exatamente. Já errei, né? Já que eu já comer. Eu noto muito isso, assim. Então, por exemplo, ontem foi domingo. Ele comeu ali 3, 4 fatias de pizza. Hoje ele acorda desestimulado. Eu não vou pra academia, eu já comi errado ontem. Então, eu vou comer aqui esse bolinho que sobrou do final de semana. E não. Ou passar de água na segunda-feira. Ou jejum intermitente, né? Não vou comer nunca mais. Mas a maioria entra no processo de ruminação, sabia? No sentido assim, eu falhei, então vou continuar aqui, né? Então é muito difícil a gente pegar e falar, não, você falhou, recalcula essa rota, recomeça e vai. E tem muita questão da segunda-feira, né? Então eles começam extremamente dispostos, animados e vai caindo essa taxa ali, esse pico. Então é fazer eles entenderem o processo mesmo, ter continuidade, não só começar, visar o início e o fim, e sim esse meio, essa intermediação. E ter ali o entendimento do que precisa ser feito, né? A maior dificuldade que a gente tem ali como nutricionista é isso, né? Porque os 2 dias da semana que o paciente não treina, fica mais sedentário em casa, sentado, não sai do sofá, é os 2 dias que ele mais come. Né? Que ele mais sai da dieta, não faz atividade física, não gasta uma caloria a mais, ele mais come. E daí, durante toda a semana que o corpo ali precisa de nutriente, precisa, né, de uma dieta equilibrada, porque tá fazendo atividade física, não dá. Não come, restringe tudo. Não, porque eu preciso voltar pro meu peso pro fim de semana, ele voltar a comer de volta. Então, assim, é ter essa inversão, né? Então, começar a segunda-feira sempre da maneira correta, né? Quando você começa da maneira correta, é mais fácil você terminar a semana bem. Né? E eu sempre falo que o corpo não sabe quando que é segunda, quando que é sábado, quando que é domingo, né? Então, E outra coisa, a culpa, eu acredito que ela leva a pessoa a engordar mais, sabia? Porque ela fica ruminando tanto cortisol, isso, né? Exatamente. A gente pega muito isso também. É o que eu falo muito para os pacientes, às vezes, quadro de ansiedade, de privação de sono, coisas que você não se organiza, seu cortisol começa a subir. Eu falo que cortisol, nos nossos antepassados, tinha um cortisol alto em situação de luta, de fuga, de sobrevivência. Aí vem a gente em 2025, eu trabalho muito, eu conta disso, daquilo. Cortisol alto cronicamente, o cortisol estoca. Ele não vai pensar em emagrecer, ele vai começar a estocar. Estou em sobrevivência. Então, ele vai começar a estocar muito também. Então, muitas vezes, tratar esse processo de ansiedade extrema, que leva, às vezes, a uma privação de sono, é fundamental para a gente ter resposta também, né? Porque você fala para a pessoa, você dorme quantas horas? 4, 5? Porque minha cabeça não para, eu estou trabalhando até tarde, eu vou deitar e fico preocupada com tudo que tem que acontecer, eu tenho medo disso, então, né? Se a gente vê, a gente tem tudo é organização, né, Mila? Planejamento, porque a gente vive num mundo, hoje em dia, que é um excesso de informação, um monte de coisas, as pessoas querem tudo ao mesmo tempo, acabam não dando conta, e entra esse cortisol alto e entram no modo comparativo, né? Porque fulano lá, eu abri, já tá lá de manhã, a gente faz o que você dá conta de fazer. Você abriu o olho, alguém já correu uma maratona, né? A Aline Lacote tá lá, super coffee, o Antônio já treinou. Pobre do menino, já treinou. Brincadeira, estou motivada. Pobre do menino já foi, né? A Ali até fala, né, Ali? Eu sou... Não, é que assim, geralmente eu sempre pergunto pra aluna ali, né, como que tá? Período menstrual? Hoje não tô muito bem, eu tô no ciclo. Beleza, então a gente faz alguns ajustes de carga.
A Aline era direto, gente. Falava assim, Modo turbo. falei, Aline, você não tem um dia que você acorda mal-humorada, né? Não existe. Um dia, e ela sempre tá plena, às 6 da manhã. Eu falo, gente, não é possível, não é possível. Nunca vi. É que existe o tal do ciclo circadiano. Você não me viu à noite, né? Antes de dormir, eu estou mais pode cansada, ser. mais estressada. Mas não é, é gente. hábito, gente. A gente começa a colocar hábitos na vida, né? Existem É. coisas que às vezes acabam sendo ali negociáveis para você porque é importante e pronto. Né? Então, cada um tem uma maneira, às vezes, de pensar. Eu recebo, né, muito isso, né, em consultório. Assim, porque se eu fizer dieta, acordar às 6 todo dia, eu vou ser chata, vou ser uma pessoa chata. Tá, mas é sobre a visão de quem? Tu ou do outro, né? E isso, sim, te importa? Te interessa que a pessoa, né? Isso tá atrapalhando a tua vida, a tua família, o teu relacionamento? Ou não? É uma pessoa que tá falando isso aleatoriamente, né? Então, você tem que saber ter escolhas também, né? É, a pessoa tem resultado. É que as pessoas Isso querem. também, a gente falou muito no sentido negativo, essa questão das redes sociais, mas eu acho que também Isso, motiva muito também, né? sim. Porque às vezes você vê uma pessoa, a Aline super trabalha, eu vejo, né, a Alia também sempre treinando, a Bruna, todo mundo. A gente tem rotinas também, né? Eu tenho minha filha pequena, então lá sempre. Sempre Então eu tento mostrar isso para mostrar que é possível também, porque também a gente ter essas pessoas para acompanhar no sentido que assim são pessoas reais, porque às vezes o ruim é a blogueira que vive disso, precisa treinar 3 horas por dia e tá lá fazendo isso, às vezes usando coisas sem contar, mas seguir pessoas reais eu acho que motiva também, né? Sim. Então a gente vê que é possível, porque também ao mesmo tempo que a gente sabe, claro, que tem pessoas que têm essas rotinas muito pesadas, gente, 1 horinha ali é o que eu falo, se seu trabalho te consome tanto assim, você tem que mudar de trabalho, porque você tem que ter 1 hora do dia para cuidar de você. Exatamente. Senão você Buscar vai esse estar- equilíbrio, né? Senão Faz você vai bem. estar lá pro teu filho, pro teu marido, pro teu trabalho e você, o que você está fazendo por você. Então eu acho que a atividade física ela faz muito essa questão mental. Nossa, Estou super. fazendo algo por mim. Acho não, né? Tenho certeza absoluta. Você está fazendo algo por mim. A atividade física ela vai te ajudar o quê? Não, eu já treinei, eu não vou almoçar uma lasanha, Sim. porque eu já treinei, já gastei minha caloria, já me esforcei. Então eu acho que a atividade física dentro desses pilares que a gente está falando ali, ele vai conseguir com E até certeza. mesmo uma regulação hormonal também, né? Vai Uma regular liberação- hormônios, exatamente. Sim. Ajusta esse cortisol, essa Sim. testosterona. E emocional também, né? Acaba entrando num todo. Sabe o que eu vejo muito em consultório? Quando as pessoas entram no platô, né, que é a estabilidade, elas acabam desistindo muitas vezes do processo. Então é importante a gente, né, aqui nós 4 como profissionais do todo, juntar tudo isso e buscar fazer entender o que é que está acontecendo, né? Quem que é o sabotador, quem que é o facilitador do processo dentro dessa casa. Porque muitas vezes é a própria pessoa que está indo ali buscando ajuda, ela que está sabotando, ela que faz o mercado, ela que compra errado, que dá, sei lá, um refrigerante, um doce para o filho e por aí vai. Então é importante a gente compilar essas informações e entender um pouco, E às vezes, né? por isso que é importante a equipe multidisciplinar, né? Porque às vezes não sou eu, como nutricionista, que vou mexer na tua dieta e vou tirar você do platô. Porque às vezes tua atividade não está adequada mais para aquilo. Aí eu falo, tá, mas o que você está fazendo atividade física? Ah, eu tô num treino de força. Que é o né? mesmo Você sempre, faz um né? cardio, alguma coisa? Não. Então tá, então vamos conversar com a tua... Por isso daí, na maioria das vezes, não tem uma personal, não tem um profissional que é responsável por você. Então eu vou conversar com quem, né? Eu vou orientar ele, falar, olha, eu preciso que você mude a característica do teu treino. Às vezes, poxa, a pessoa já tá com a dieta lá super ajustada, 100% redonda ali, eu tô num platô. Não tem como chegar, não. Então vamos fazer aqui o truque mágico, tirar aqui a castanha da manhã que você vai emagrecer. Não é, você tem que olhar um todo. Daí você vai lá, olha os exames, né? Tá com o cortisol alto, né? Ai, tá com a glicemia mais aumentada, uma resistência à insulina. Olha, você não vai emagrecer se você não tratar isso, se você não mudar isso. Posso mudar com a dieta? Até posso. Isso vai depender muito. Quando a gente pega uma pessoa que precisa perder mais peso, ter uma resistência maior, não adianta. Eu falo, gente, não dá. Na mesma hora eu falo, Mila, me ajuda, Tem que tá? fazer essas Encaixa, reposições. porque não vai dar. Eu sozinha com a dieta, não vai dar. A pessoa precisa de uma ajuda, né? Então, dependendo do tipo do que ela tem, ela precisa ter um olhar médico. Ela precisa mudar a atividade física. Ela precisa mudar o estímulo e não a dieta. E a pessoa fala, não, mas é que eu vou tirar um pouco mais. Não vai mudar. Você não vai sair do teu E essa platô. questão do treino é muito importante, porque eu e a Aline, a gente troca bastante figurinha disso, né? Os pacientes vão, faz a avaliação física, batemos lá a meta do músculo, vamos mudar um pouquinho do sistema agora, a gente precisa perder gordura, vamos entrar com treinos mais metabólicos, tensionais metabólicos, a gente faz uma piramidezinha e é muito legal essa troca, né? Que a gente consegue e dentro fazer da um fase de vida do Aham, paciente sim. também. Eu chego e falo, Ali,
ela tá numa fase de vida ali que ela mudou o trabalho e ela trabalha sentada em home office em casa o dia inteiro. E ela não tem o tempo para um cardio, Sim. né? Você vai fazer um treino de força onde ela não mexe nada ali no treino. Não, você tem que botar ela para Sim. se mexer um pouco mais. É exatamente isso. E é uma das coisas que esses dias a minha aluna falou assim: você não vai me colocar sentada no treino? Eu falei: você fica sentada 8 horas do dia. Você vai ficar de pé o treino inteiro. Ela, meu Deus, eu não posso sentar em um exercício, me coloca naquele equipamento lá sentadinha. Eu falei: não, você fica 8 horas sentada. Então, quando a gente pensa no treino, a gente também tem que pensar No que ela faz. né? Então, tipo assim, fica 8 horas sentada, eu vou tentar o máximo deixar ela fazer exercícios mais multiarticulares, que eleva mais frequência cardíaca. Então, assim, você tem que pensar no indivíduo como todo mesmo, né? E, Milão, uma das perguntas que rolou lá na caixinha foi a questão da menopausa. A mulher colocou assim: estou na menopausa, estou fadada a não perder peso mais? É isso que a gente conversou. É mais difícil, sem sombra de dúvidas. Você fica com o metabolismo mais lento, mas hoje em dia a gente já faz. Isso que eu falei de informação de livros, estão acreditando que as mulheres iam entrar no processo de transição menopausal, iam entrar na menopausa, não ia fazer uma reposição hormonal. Então a gente mudou muito o contexto, né? Hoje a forma de reposição hormonal é uma forma de reposição muito segura para a grande maioria das mulheres. E todo mundo pode repor? Todo ou tem mundo alguma... não, tem que fazer uma avaliação, porque tem alguns pontos que acabam sendo contraindicação. Tem que pegar um médico especialista para fazer bem essa avaliação, e se não houverem contraindicações, que são poucas, porque isso também foram coisas que foram meio que caindo por terra, assim, já tem muito estudo de muita segurança. Então eu falo, hoje em dia a gente tem estudos enormes ali. Você sabe que, inclusive, a gente teve uma alteração recente da FDA mostrando que os hormônios poderiam levar a um risco maior de câncer. Isso, inclusive, foi tirado de bulas, que eram coisas que tinham e que demoraram anos para serem retiradas. Então, foi uma grande conquista ali que a gente teve. Foi recente, tem cerca de 2 meses. Então, a gente tem muita segurança nos hormônios. Os hormônios que a gente usa hoje são diferentes dos hormônios que a gente usava lá 20 anos atrás. A gente usa hormônios moleculares, esses que são chamados, mais conhecidos como esses bioidênticos, que são iguaizinhos aos hormônios que a gente produzia. Então, é claro, quando a gente faz, se não tem contraindicação, se pega uma transição menopausal, começa dentro da janela de oportunidade, a chance de você ir para um caminho pior, de você engordar, de você deixar esse metabolismo mais lento, por exemplo, o estradiol, que fala-se muito de testosterona, então a gente acredita, né? O estradiol é aquele hormônio, sabe quando a mulher sempre foi aquele formato pera, assim, a gente brinca, vira formato maçã, começa a ter barriga, aí elas falam: nossa, nunca tive barriga, comecei a ter barriga, porque ele faz aquele acúmulo mais central. E quando a gente tem o estradiol mais alto, ele acumula mais em região de coxa, de quadril, né, de bumbum. E aí ela começa a entrar nessa fase de hipoestrogenismo, começa a acumular muita gordura na barriga. Então, por exemplo, se a gente pega isso, principalmente numa fase precoce ali, nessa fase de transição, faz essa reposição, a gente vê muitas melhoras. Eu dei o exemplo lá de talvez entrar com estratégias, mas muitas mesmo não precisam. Conseguem manter peso, e com todos esses ajustes que a gente fala e com muito conhecimento, muitas vezes a mulher na transição menopausal está ficando mais tranquila de tempo, começa a trabalhar menos, começa a ter menos demanda. Então, eu tenho muita paciente que, inclusive, melhora quando está passando nesse processo de transição menopausal. Vocês devem ver isso também. Claro, precisa de um acompanhamento, sempre investe no médico bom, no nutricionista bom, no psicólogo, se for necessário, que muitas vezes investe no treino, que é o que eu falo, é investimento, gente. Pega um personal bom que vai estar no teu pé, tudo, e você vai ver, você passa por esse processo de uma fase de uma forma muito mais tranquila. E eu brinco, se tá nessa fase é porque tá viva, porque toda mulher vai passar, né? E você acha, assim, Mila, que a mulher que tem os 30 anos ali, né, a perimenopausa, que a gente chama, né, se ela leva isso de uma forma diferente, né, então ela já começa a se cuidar, fazendo atividade física, ganhando massa muscular, comendo certinho. Como que fica essa parte hormonal? Tem um controle maior? Você ela sofre menos ali na transição. Você vê que começam alguns sintomas, mas ela já tem tanta consciência que ela já fala: epa, algo mudou. São as mulheres que já vêm trabalhando isso há mais tempo, né? Ela fala: nossa, eu achei que no treino reduzi um pouco, eu achei que meu sono tá com qualidade um pouco pior. Você não vê elas chegando lá morrendo, às vezes de calorão, de fogacho, das coisas. E isso é importante falar também, porque às vezes a paciente fez tudo errado a vida inteira, ela tá na transição menopausal e ela fala: vim aqui fazer reposição
reposição hormonal. Eu falo, sinto muito, que também não vai melhorar. Então, do contrário, eu falo que reposição hormonal é cereja de bolo, principalmente para essa mulher que já vem se cuidando durante todo esse processo. Ela faz a reposição e ela fica muito melhor. Agora, aquela paciente que já está ali no sobrepeso, na obesidade, que faz tudo super errado, come super mal e chega lá e fala, vim aqui fazer hormônio, fala, a gente vai fazer, mas sinceramente, muita coisa da tua vida não vai ser resolvida. Porque às vezes acha que é isso, é hormônio que eu preciso. E não é, tudo isso que a gente está conversando. Então, se você leva um estilo de vida, não tá fadada, desde que você se cuide também, porque como a gente falou, a reposição hormonal não é milagre, ela ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Que nutrir. E muitas vezes, né, a gente tem que ensinar o outro a não tratar só a doença, né, mas ir se cuidando, essa prevenção em si. Mila, sabe que muitas mulheres que eu atendo, elas chegam lá no consultório e assim, eu noto que elas estão na menopausa, mas a cabeça não conseguiu acompanhar, porque elas estão passando assim, então a libido tá baixa, elas estão desmotivadas, elas começaram a engordar, elas começam a ficar despersonalizadas com isso, porque elas falam, Bruna, eu me olho em frente ao espelho e eu tô inchada, eu não me reconheço mais. Então é muito importante, né, assim, a gente ter essa troca, eu e você nesse sentido, assim, dessa relação ser construída, né, dessa prevenção e não só chegar lá e já, meu Deus, e agora o que eu faço? Perfeito. E a mesma coisa acontece, às vezes a pessoa se cuida tanto que ela tá com 50 anos, ela aqui se cuida também, e ela entra na negação, ela fala, não, minha libido reduziu, mas não, eu sempre fui ativa a vida toda, hoje em dia eu tenho insônia, então é importante entender que também por esse processo todo mundo vai passar, gente. E é o que eu falo, a gente vai sentir algumas coisas do corpo também, libido, a gente mesmo fazendo reposição, sabe, muitas vezes está anos com o mesmo parceiro, precisa ser tratado de outras formas, não pode botar toda a conta só no hormônio, porque como a gente falou, o nosso corpo envelhece, isso é inegável. A gente vai dar todo o suporte, toda a estrutura para envelhecer de forma saudável, mas o envelhecimento é um processo fisiológico, então tratar isso da cabeça, eu vejo muito isso. E eu acho que isso acontece com a gente também, eu me sinto com 20. Eu, quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, quase uma gravidez na adolescência, assim, sabe? Isso que eu já tinha 30 anos. Então, eu acho que a gente tem muito isso, a gente não está preparada para determinadas fases da vida, desde a maternidade, que é importante a gente fazer tudo isso também, entender que a vida não vai acabar, que tudo vai ser reestruturado. Eu escuto essa frase, minha vida acabou, e não, né, tem que entender. Justamente quando você está vivendo aquele momento ali, né, então fazer esse acompanhamento para a mulher, a gente, né, que tem esses hormônios que também fazem parte disso, dessa parte de neurotransmissor, tem muita relação, a gente ter esse cuidado, mesma forma na transição menopausal, porque querendo ou não, gente, é triste para algumas mulheres eu falar assim, não, mas fica tranquilo, você não vai engravidar mais. Que elas ficam, eu não vou engravidar, né? Antes eu falava isso, eu comecei a ver que algumas, tipo assim, davam dorzinha, assim, ela não quer engravidar mais. Mas às vezes davam dor, assim, entender que a parte reprodutiva da vida dela acabou, que ela não vai mais menstruar. Mas eu não vou mais menstruar, sabe? E aquilo enxerga, mas a gente sempre reclamou, ela brincava, sempre reclamei de menstruar, agora eu sinto falta do menstruar. Então, processos, assim, da vida, quando a maternidade, essa fase de transição menopausal, é muito importante ter um acompanhamento, entender a fase da vida para que seja um processo leve, né? E eu ia perguntar para a Nutri se existe algum alimento que acelere esse metabolismo ali na menopausa? É um conjunto. É um conjunto. Não existe. Não tem uma milagre. Da vida não vai ter um suquinho detox que vai acelerar. É um conjunto, né? É você olhar para você como um todo. O que você está fazendo, o que você está ingerindo, qual horário, como estão os teus exames, os teus hormônios. É um conjunto, não existe. Em nenhuma fase da vida vai existir. Se eu usar isso aqui, eu vou emagrecer, ou eu vou ganhar músculo, não existe, né? Então, foca isso, gravem e postem isso aqui, porque a gente vê muito, às vezes, nutricionista dando tanta informação errada, então é bom pegar um nutricionista que tenha essa responsabilidade, porque falam, reposição hormonal, não usem, menopausa, não usem hormônios, tome um chazinho de amora, faz ciclo de semente, faz não sei o quê, você está privando a mulher muitas vezes, né, de ter saúde no longo prazo, né? Então, é muito importante pegar uma equipe alinhada nesse sentido também, porque hoje tem muita desinformação, não precisa fazer reposição hormonal, toma chá de amora pro calor, toma isso, toma aquilo. Então, muitas vezes a mulher tá lá sofrendo. E a mulher tá lá sofrendo, coitada. Tomando chazinho. E ela já tem medo. E às vezes ela já tem medo, porque ouviu alguém que teve isso. Aí chega lá na internet, eu já vi curso disso, de nutricionista vendendo estratégias pós-menopausa para não precisar de reposição hormonal, como se reposição hormonal fosse um fim de linha, né? E é bem o contrário. Se você não pode, eu acho super legal fazer essas estratégias, mas a maioria das mulheres pode.
pode. A maioria das mulheres vai ter isso de forma, vai A otimizar. estratégia ela vai vir para ajudar você melhorar, porque né, você pega lá um exame, né, de sangue, e ela já tá lá com os hormônios todos baixos. O que uma semente ali vai ajudar? Não vai subir o hormônio, não, ele pode até ajudar ali você a ter a manutenção daquilo que você está fazendo, aquele tratamento, mas dificilmente ele vai atuar assim numa parte, nossa, fisiológico, que hormonal. vai tratar. Não vai tratar. Então, isso é uma coisa que eu sou muito a favor, sempre fui a favor da equipe multidisciplinar. E se o paciente chega para mim e fala assim, Aline, mas meu Deus, tomar hormônio. Eu falo, gente, você está sendo acompanhada. A partir do momento que você está com o médico, você vai confiar no que ele está falando, né? Vá num profissional bom, né? Então, acompanhe isso e faça, porque assim, meu Deus, o paciente volta assim com vida, feliz, porque está tendo resultado. Isso é maravilhoso. Né? E o problema é a opinião alheia, né? Porque muitas vezes assim, você vai lá e receita, você vai lá e prescreve alguma coisa. A Aline vai lá e passa ali uma dieta toda bonitinha. E daí ele chega em casa, daí, sei lá, o cônjuge ou o vizinho foi lá e falou assim, nossa, mas eu tomei chá, sei lá, de hibisco e eu consegui, né, desinchar, emagrecer. Então, muitas vezes é confiar nesse profissional, né, Ali? Ô, Bru, mas uma questão também é que eu vejo que as mulheres, elas têm muito essa questão da distorção de como ela era com como ela está, essa questão da disposição, do corpo. E como que você trata isso em terapia com ela? Porque essa projeção de como, nossa, mas eu era uma pessoa assim, tão disposta, e elas não se sentem elas. É como se aquele corpo, elas não conseguem ter essa identificação. Você fala em relação ao sobrepeso, como ela se vê, a imagem corporal? Principalmente na menopausa, né? Eu tenho muitas alunas que elas falam assim, nossa, eu era uma pessoa disposta, eu era isso, eu era animada. Aí ela tá super no down, super para baixo, e também é um processo interessante tratar na terapia, né? Eu tô atendendo duas mulheres, né? Uma, ela não se entrega. Ela vai, né? Ela busca ajuda médica, ela faz atividade física, ela não se vitimiza, ela não se entrega para a doença. E a outra já é mais, eu tô na menopausa, o meu marido isso, fica né? me perguntando, eu tô na menopausa, né? Ela fica assim, tem as que usam de desculpa, mas eu acho que, Bru, também tem muito essa questão. Por exemplo, eu peguei uma paciente que ela era triatleta. E daí ela tratava quando ela tinha, sei lá, seus 30 anos. E daí agora ela tá com 50 e poucos, ela fala, não consigo fazer no mesmo tempo que eu fazia. Então talvez às vezes trabalhar isso também, né? Essa questão importantíssimo. Porque também porque você fala, nossa, eu conseguia, né? E agora por que eu não consigo? Mas por que eu sempre falo, né? Eu sempre falo assim, olha, a gente não tem que trabalhar essa despersonalização, né? Você era aquela pessoa, o processo de envelhecimento, ele tem que ser aceito muitas vezes, e não é. Então, assim, quem é você agora? O que é que você dá conta de fazer? Então, por exemplo, assim, antes você conseguia, sei lá, se ela é do lar, limpar a casa, lavar roupa, fazer comida ou não, se ela trabalhava 8 horas num ritmo frenético. Então, o que você consegue entregar nesse momento? E ir mudando ali com ela, né, a nova fase de vida que ela está. Porque, Ali, muitas vezes, ela pensa que a vida acabou, que ela está no fim da linha. E não é isso, né? Então, se era uma coisa, você está nessa transição e a gente tem que melhorar para você conseguir manter uma rotina gostosa, leve, né, pra você. Isso desestimula, né? A pessoa fala, ela perde o foco de tudo. Fala, não vai adiantar, vou fazer atividade física pra quê? Né? E às vezes fazer alguns ajustes, porque ela, por exemplo, dormia 4 horas por noite. Eu falei, você dormia 4 horas por noite, até aqui funcionava. A partir de agora você vai se esforçar, você vai dormir um pouquinho mais cedo, porque isso já vai reparar um pouquinho mais teu sono, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição. E ela também, ela fazia 2 refeições por dia. Aí eu falei, você vai ter que passar na Nutri, porque às vezes colocar um café da manhã também vai ajustar. Então, coisas que teu corpo sempre fez, quando você tá passando por esse processo de envelhecimento mesmo, às vezes você vai ter que fazer alguns ajustes para você conseguir ter um rendimento um pouco maior, né? Isso, às vezes, e aí entra o problema também, né? Demanda tempo, às vezes, né? Então, é teu corpo entender que ele precisa se alimentar, colocando uma refeição a mais, onde vai ter um pouco de caloria a mais, que às vezes ele tá ali naquele metabolismo baixo, onde ele retém um pouco mais, ela vai demorar para ter o resultado, né? Então, ela fala, não, mas eu tô 2 meses fazendo esse café da manhã aqui, não perdi nada, não emagreci nada. Então, você tem que explicar, você tem que ter paciência, tem que entender. Então,
tudo é um acolhimento, assim, né? É óbvio que a gente tá ali para acolher, para ajudar. Só que a gente precisa que o paciente aceite ali, que ele pegue e fale, não, eu vou acreditar em você, eu vou fazer porque vai dar certo. E realmente dá. Só que isso demanda tempo, né? Mesma coisa para psicologia. Né? Você não vai resolver a vida da pessoa em uma 20 sessão, dias. né? Em uma sessão, eu tinha isso era o meu problema e resolvi. E a psicologia ela é muito subjetiva, É isso que né? eu ia falar. É muito... complexa essa questão. Porque assim, a gente vai lá, faz a avaliação física, você vê percentual de gordura, quanto ganhou, vê a questão médica, se equilibrou a insulina. Idosa, né? E na cabeça, como que mede, né? E as pessoas exatamente. querem, e como que eu tô evoluindo? Como que é essa e a gente meta? tem que ter esse tratamento individualizado, personalizado, né? Cada um é cada um junto das técnicas ali. E é um dominó, né? Porque, assim, se a pessoa ela acaba entrando nessa menopausa, se a mulher entra na menopausa, muitas vezes o nível de estresse vai aumentar. Ela não vai mais conseguir fazer as coisas que ela fazia antes, porque o nível de estresse está tão alto, e ela vai se entregando. Então, muitas vezes, cabe a gente se questionar, né? Perguntar o que você quer. Você quer enfrentar isso? Você quer fazer as coisas acontecerem? Ou você quer se entregar para a doença, né? E fazer com que isso vá... Legal. E é importante você entender, porque às vezes é isso que a gente falou também do processo. Então, a mulher, por exemplo, ela está num trabalho, que ela trabalha, sei lá, num banco. Ela trabalha 10 horas por dia. Se ela está nessa fase agora, e se ela está com acompanhamento psicológico, será que não é hora de trocar o trabalho? Será que não é hora de diminuir um pouquinho mais? Então, quando você entende esse processo, você identifica de onde está vindo, muitas vezes você vai fazer ajustes também que vai te dar mais qualidade de vida, que é o que a gente fala, não adianta viver ali para isso. Então, ajustes na vida que às vezes você tem fazendo um acompanhamento, entendendo o seu dia, vendo, né, o que é pior ali para você, o que está piorando mais todo esse contexto que já é conturbado, vai deixar todo esse processo muito mais leve. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento, toda mulher nessa fase de transição deveria de fato investir. E sabe o que eu noto? Que tá todo mundo no piloto automático. Então, por exemplo, assim, muitas vezes, quantas vezes nós, né, assim, eu mesma pego o carro e vou lá pro consultório. Eu nem vejo o caminho que eu fiz. Eu só chego, estaciono e falo, nossa, já cheguei, né? Já subi no elevador. E muitas vezes eu trabalho com o grounding, que é aterramento. Então, assim, quem que é você agora, né? Cite 5 coisas que estão acontecendo à tua volta, para muitas vezes até treinar essa pessoa e trazer ela para o aqui e para o agora, porque muitas vezes ela tá nesse ritmo frenético e automático. Então daí entra num todo, ela come demais, ela, nossa, eu tava lá, agora eu já tô aqui com menopausa, então ela entra nessa dispersão. E ela nem vê. Quando ela vê, ela entrou. Eu falo, às vezes tá hoje em dia num consultório ali esperando, pode ver, até olha antes de chamar todo mundo que ia no celular. E aí enquanto você tá ali, esses 30 minutos, você já viu 10 notícias da Virgínia com Vini Júnior, tá? A vida de 10 pessoas, já leu 5 notícias. Imagina pro teu cérebro aquilo, ele não para. Associar isso que você falou é muito importante. De repente, seu filho tá pequeno, você piscou, você tá na menopausa. Então é uma coisa que assim, é muito impactante ali pra mulher. Que se ela vive no automático, se ela não tá tendo esse olhar, vai ser muito mais chocante, digamos assim. Gente, o papo tá maravilhoso. A gente fica ali. Olha, eu acho que vai ter que ter vários episódios. Mas eu gostaria de abrir esse espaço nesse momento, né? A gente já está encerrando para vocês divulgarem também aonde que pode encontrar vocês na rede social, o consultório. Então, doutora Mila... Então, eu quero agradecer a Alice, segunda vez que eu estou aqui. Obrigada pela oportunidade. Sempre uma delícia ficar conversando sobre o que a gente ama, né? Você vê, passou 70 minutos ali e a gente está aqui conversando. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas. Admiro muito o trabalho de todas vocês aqui. Obrigada. Então, foi um prazer estar aqui. Meu Instagram, DRA. Eu acho que é mais fácil deixar o Instagram, mas é dra.milaschettini. E eu tenho meu consultório, que é a MS Medicina Funcional. E lá, né, a gente tem bastante profissionais lá junto com a gente. E eu vou deixar o Instagram aqui para vocês irem acompanhando, que a gente está sempre postando sobre o que a gente conversou. Obrigada, mais Obrigada, More. Aline? Eu também, né, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu que agradeço. A gente já tá em várias aí juntas, né? Sim. E todas as meninas, né? Você, a doutora Mila, que eu confio muito, indico muito para todos os meus pacientes, né? Admiro demais o trabalho de vocês, a Bruna também, né? A gente conversa bastante sobre isso, sobre alimentação, sobre comportamental, acho que é super importante, né? E eu trabalho em Curitiba, né? Sou nutricionista, meu Instagram é Nutri Aline Amorim.
E eu trabalho atendo na clínica São Paulo, aqui em Curitiba. E você atende online também, né, Gatinha? Atendo online. No mundo inteiro, né? Estamos aí para ajudar todo mundo que, né, Sim. queira se aventurar aí na alimentação, né? Não digo, né, na dieta, na alimentação saudável, não, né? Sim. Mas é ter um hábito melhor. Eu acho que isso é o mais importante, né? Sim, perfeito, Amore. Eu agradeço, Ali, o teu convite, né? Foi um prazer ter te conhecido. Passei a admirar mais ainda o teu trabalho, da Aline, então já conheço, sou paciente também. E o teu, sou sua aluna, eu. E eu tenho um consultório na República Argentina, no Água Verde, e o meu Instagram é Bruna Bassani Psicóloga. Que legal. Então... A Bru, só lembrando, ela é especialista em emagrecimento, né? Porque é isso que eu acho também interessante falar, porque dentro da psicologia, eu acredito que tenha várias áreas também, né? Tipo, o psicólogo que ele é mais da parte de psicanálise, da TCC. Então, eu acho que é importante também a pessoa que for procurar um psicólogo se encaixar. Se encaixar. Eles chegam, né, através disso, mas a gente vai trabalhando um todo até chegar nessa questão do emagrecimento. Então, obrigada, Ali, pelo convite. E eu atendo online também, online, né? Presencial. Também, né? E depois da pandemia, muita gente opta, né, em fazer online. Sim. Acabaram migrando. Bom, vocês já conhecem, o meu Instagram vai estar aqui. E muito obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.